E neste vídeo vamos aprender a como usar um DNS dinâmico, para você não ter que ficar digitando um número IP toda hora. Muito bem, pessoal. Sobre os DNS dinâmicos, você vai utilizar eles para poder aparecer um nome mais simples da sua máquina na internet, sem a necessidade de estar usando o número IP. Então é importante destacar que para usar esses serviços, existem vários na internet, você tem que procurar aquele que não lhe cobre, né? Você não tenha que pagar mensalidade para isso. O método mais simples seria você procurar no seu modem router se existe a função de DNS dinâmico. Então vamos dar uma olhada aqui. Então aqui eu estou num modem vivo, de uma conexão vivo de fibra. Vamos autenticar e olhar a configuração desse modem. Então, na sua rede, para achar esse número, geralmente é o primeiro IP da rede ou o último, o número 254. Vamos se logar então aqui no modem. Então já entramos no modem. Aqui na primeira página é o status, né, de se o modem está conectado, as redes Wi-Fi que você tem disponível. Então vamos aqui nas configurações e vamos escolher rede local. Então normalmente nos modems da Vivo você tem aqui a opção de escolher dois tipos de DNS dinâmicos, o NoIP e o DIN-DNS. Então, para usar algum desses dois, é só ir na página do serviço, criar sua conta. Então, está aqui, você se inscreve e cria sua conta normal. Agora, recentemente, nesses dois serviços, tanto o DIN-DNS como o NoIP, eles ficam querendo que você se autentique, entre no site deles. Não é mais assim aquela facilidade que você configurava e podia esquecer a coisa. Então não se tornou assim um serviço tão bom, porque você toda hora tem que estar confirmando e fica um negócio chato. Então essa seria as formas mais simples. Você pode utilizar o NoIP, que é muito comum, ou o DIN-DNS. Vamos dar uma olhadinha aqui no DIN-DNS. Então, vocês podem ver também, eles dão 7 dias, né, para free trial, ou seja, para um teste gratuito, e depois começa a parte de você ter que assinar. Então, depende também agora dos modems. Tem modems da Claro ou de outros provedores TIM que a lista pode ser maior, ou até que não exista. Eu sei que da Claro também tem essa possibilidade. Eu vou tentar colocar um modem da Claro aqui para vocês verem também a configuração. Então aqui bastaria você habilitar e colocar os dois, a senha e o nome de host, né, que você vai escolher. Lá, obviamente vai ter que ser o mesmo nome que está lá no seu provedor, lá, o de DNS ou que você escolher. No caso aqui da Vivo, você tem duas opções, NoIP ou de DNS. Aí, salvar a configuração e já estaria pronto. Então isso aí seria o modo mais fácil para você habilitar o DNS dinâmico. Vamos ver um serviço que ainda está bom, que permite você criar também uma conta e fazer essas atualizações. Então vamos passar por uma máquina Windows e aqui nós vamos ver um outro serviço que é o Dino DNS. Então, o serviço que eu tenho usado ultimamente está muito bom. Aqui também não vai ser a critério de vocês usar esse ou se escolher outro, mas vamos ver como é que faz a configuração. Então, primeiro de tudo, temos que criar uma conta. Você pode utilizar, se tiver uma conta na GitHub ou no Google, você já vai se conectar meio que automático. Vou criar uma personal aqui.
Então tá aí, a conta foi criada e vamos confirmar agora lá no e-mail que eu criei o acesso à conta. Bom, já fiz meu acesso lá na conta de e-mail e cliquei no link que eles enviaram. É bom também vocês perceberem que o meu foi para a caixa de spam, então depois para receber as notificações deles é bom marcar como não spam o e-mail que eles enviam. Vamos fazer o login então. Então tá aqui, entramos no painel de controle deles e vamos ver a parte do serviço de DNS. É esse aqui. E agora eu posso criar um nome de domínio para o meu host, né, que a gente chama, ou você pode usar essa opção aqui. Né? Vamos fazer esse aqui que é o mais comum. Então eu vou criar um nome de um host que eu tenho na rede. E aqui eu escolho um nome que eles oferecem. Então você tem que escolher aqui qualquer um deles. Né? Sendo que alguns aqui, como vocês podem ver, é só para membros, né? Só para quem está pagando. Então vamos colocar esse aqui. E dou um adicionar. Aqui ele já pegou o número IP que veio da minha máquina, que eu estou conectando aqui pelo navegador, que é essa mesma aqui. Então, se eu posso dar um save aqui, podemos voltar aqui no serviço, né? Ou algum desses outros pontos aqui, vocês viram. Tá. Entrar de novo aqui, você pode alterar alguma coisa, né? Que você queira. Tem lógico, alguns serviços aqui que você vai ter que pagar. Mas vamos ver como é que a gente faz para estar fazendo o update, né? Porque o IP do seu provedor, seja Vivo, claro, vai ficar trocando. Então a gente vai usar esse serviço de nome para algum lugar que você queira, que um jogo em que você não consegue ficar trocando esse IP toda hora, e você já põe um nome. Então esse nome vai estar lá fixado e se trocar o IP, o nome vai corresponder. Então é preferível usar o nome de domínio. Bom, então vamos ver como é que a gente faz a atualização dinâmica desse IP para o seu nome de host. Então você vai vir aqui, Setup, você pode baixar o programa para o Windows. Então você vai dar um download para o Windows. Ele é um programa que está compactado. Vamos abrir a pastinha, extrair ele aqui para a própria pasta do download e vamos rodar ele. Posso executar, porque isso aqui é uma segurança do próprio Windows. E agora eu vou startar o cliente. Então vamos fazer as configurações aqui. Então está aqui. Ele já colocou, já viu lá qual era o servidor e já está fazendo o check, ou melhor, o update. Então você pode clicar aqui para fazer novamente. Então se você fechar aqui, ele não vai sair, ele vai ficar rodando aqui. Ele pode ser dado um start. Aí já falou aí, o engine, né, que é o serviço já está rodando. Vamos abrir de novo o painel. Então aqui está rodando agora como serviço. Então você pode fechar, que ele vai, de tempos em tempos, ele vai fazendo a atualização. Vamos ver o check IP aqui. Então aqui ele só fez um check e viu que está tudo certo. Então isso aqui é rodando no Windows. Vamos ver aqui, voltar na página aqui. Clicamos aqui nessas engrenagens. Aqui.
E aqui o último update que ele fez, 7h28, mas aqui no meu relógio está 11h28, é por causa de fuso horário. Você pode depois vir aqui e acertar em qual fuso que você está. Você está no Brasil. Isso aqui é do UTC, que a gente chama, que é do meridiano. Agora vamos supor que você queira colocar esse serviço não no seu Windows, mas rodando numa outra plataforma. Então a gente pode utilizar ou para o Mac, Android, para a instalação do Chrome, mas esse aqui que é para os Linux, é bom você usar esse aqui. Então como é que a gente vai usar esse serviço no Linux? E é interessante para quem, por exemplo, tem um full node, que precisa ter esse nome para você poder acessar, colocar algum serviço da rede de Bitcoin, né? Então é interessante usar isso aqui. Esse programa já nem é deles, esse serviço aqui. Ele já vem com pacote, tanto do Ubuntu como do Debian. CentOS também vem. Então vamos fazer essa instalação desse cliente aqui. Eu vou tomar um cuidado aqui antes, que eu vou sair do serviço. Então eu saí aqui do serviço para ele não fazer mais atualização lá no site. Vou até criar uma outra aba aqui, porque na máquina que eu vou instalar o IP já não é esse aqui, ele está em outra rede, em outro local. Aí vocês vão ver como é que vai mudar esse aqui. Então vamos lá, vamos fazer um acesso a essa máquina. Então entramos lá na máquina e vamos fazer a instalação do programa. Bom, então esse programa ele já coloca uma lista para você escolher. Mas como eu estou usando aqui, ó, não tem na lista aqui o Dino DNS, então eu vou colocar aqui como outro. Ele abre uma outra lista, também vocês vão ver que não tem. Vamos colocar como outro, que agora ele vai fazer o seguinte, ele vai colocar para você estabelecer a parte do serviço manualmente. Então aqui ele pergunta qual é o protocolo de atualização. Então se vamos voltar ali na página, e aqui vocês vão ver que o protocolo é o DIN DNS2, então é só colocar essa informação lá. Aqui ele pede aqui o serviço que está sendo provido, né? Então vamos ver aqui qual que a gente vai colocar. Eu vou mostrar para vocês um método mais rápido e prático, que é você depois copiar essas linhas aqui. Então você vai fazer, vamos ir avançando, ó, deixando em branco. Agora o nome de usuário, vamos já botar. E a senha do serviço. Confirmar. Podemos deixar isso aqui mesmo. E o nome do host que eu escolhi. Então foi... O detalhe aqui, ó. Eu errei aqui, eu vou botar certinho, ó. carajás.dns.org. Vou conferir depois aqui. carajásfreedns.org. Certinho. Então tá aí, fez a configuração. Vamos dar uma olhadinha então, como eu falei, para atualizar aquele arquivo. Vamos usar o nosso editor. Então vamos pegar aquelas linhas, essas aqui, tem mais ou menos aqui no protocolo. Porque essas partes aqui de baixo a gente já configurou. E vamos colar. Então está colado aqui. Então podemos tirar essa linha aqui. Essa aqui ficou incorreta, como vocês viram, a gente não configurou, vamos tirar também.
Essa aqui nós vamos deixar, que é o nome do usuário, a senha, vamos deixar aí, aqui, o servidor que a gente quer atualizar. Então, seria o mais fácil. Então, voltando aqui, é só copiar essa informação, não a de baixo, essa aqui, e colar, substituindo o correto. Então, vocês viram que eu fui até o protocolo DIN DNS2, mas você também não precisaria incluir essa linha aqui. Então tá aí, tá montada a configuração. Então vamos dar um salvar, né? Ctrl X, yes, salva. Vou limpar a tela aqui e vamos agora startar o serviço. Ele deu um pequeno erro ali, mas está rodando. Não foi nem um erro, foi um warning. Vamos ver o status aqui. Então está rodando certinho. Agora vamos ver aqui qual IP que ele modificou lá. Então vemos aqui. Está dando esse IP aqui, mas eu sei que não é ele. Vou dar um refresh. Ó, agora foi para o IP correto. Então é esse IP que eu estou utilizando lá nesse servidor. O que acontece? Muitas vezes, alguns provedores, por exemplo, a Claro, ela faz isso. Ela não dá esse IP real para você da internet. Ela dá uma coisa que a gente chama do GNAT. Então, você tem que verificar. No seu contrato é para dar um IP da internet. Tá aqui, um IP real. Você vai ter um IP, mas ele não vai ser aquele IP, ele vai estar compartilhado. Eu tive um caso desse com a Claro, em que eu liguei e reclamei, ó, quero o meu IP único, sem ser compartilhado. No contrato que eu assinei não está dizendo isso. Aí eles vão e mudam. Eles tentam fazer dessa maneira para exatamente você não... porque existe a escassez já de IP versão 4, né? Aqui até a parte do IP versão 6 não atualizou, mas eu sei que ali tem. Então vamos ver aqui como é que a gente faz para atualizar o IP versão 6. Então essa questão do IP é importante, porque se você estiver usando um IP compartilhado, quando você for abrir a porta do serviço que você quer compartilhar, não vai funcionar. Para fazer o update do número IP versão 6, o cliente DD Client não é possível realizar essas duas alterações ao mesmo tempo. As outras alternativas, como a gente pode ver aqui na página, na parte multiplataformas, seria esse NS Update ou com o wget. O NS Update ele utiliza uma chave para fazer essa alteração automática, só que apenas para as versões pagas do programa aqui do Dino DNS. E a gente, com wget, seria possível criar um script. Então, lá no servidor, com o comando, vou mostrar aqui, e que está dando IP versão 4, e mudando a chavezinha, aqui dá o IPv6. Então a gente pode montar um script em bash para poder fazer essa atualização. Eu vou montar aqui o script e se vocês quiserem depois baixar do nosso GitHub, da Tributecno, ficará mais fácil. Então vamos montar o script. Então tá aí, colocamos o script. Vamos salvar e executar na primeira vez para fazer um teste. Só lembrando que nós vamos passar a senha com o hash, conforme eles orientam. Então você aqui, você não precisa colocar a tua senha, claro, você pode usar o hash que eles aceitam. E para gerar esse hash, você vai aqui nessa página deles, coloca aqui a senha que você está usando. Então você pode gerar o hash para MD5 ou então para o SHA-256, que são as duas que ele aceita. Estou usando o MD5 mesmo. Então está aqui. Vamos testar então agora, executar para ver se está tudo certo.
Antes de dar o comando, a gente atualiza aqui para ser ele executável. Então você dá o comando chmod mais x e o nome do seu arquivo. Vamos executar agora. Então tá aí, ele fez a execução, pegou os IPs e agora vamos checar lá na página para ver se ele alterou. Então tá aqui, ó, pegou tanto o IPv4 agora como o IPv6. Abrir aqui para a gente olhar. Então o interessante é que você deixe esse programa rodando no seu cron tab. Então só dá. Aqui ele está perguntando qual o editor que você queira usar, botar o Nano mesmo. E aqui a gente coloca aquela linha que deixamos até no comentário do programa. Então aqui eu troco o meu nome de usuário. Dá mais um Enter aqui, é sempre bom. Então instalamos ali. Então está instalado no cron tab a linha. Podemos executar também ela aqui direto. Lembrando que o DD Client agora você não precisa mais usar. Então é um ou o outro. Então você pode parar o serviço. E pode desativar também. Conferindo. Então tá aqui. Então você faz essa opção. E agora você tem o seu IP atualizado a cada 15 minutos. Logicamente o IP não troca a cada 15 minutos, mas a cada 15 minutos é feito o check. Se alterou, ele vai lá no Dino e faz a alteração para você. Caso você queira, você também pode usar um script para checar o IP se está correto nos DNS externos. Vamos ver um exemplo aqui desse script. Vou agora rodar ele, mas vamos dar o comandinho para colocar ele executável. E agora vamos executar. Um pequeno erro, vamos ver ali na linha 10 e 13. Então vamos dar uma alterada. É bom vocês verem que a coisa pode dar errado por aqui também. Vamos ver uma pequena aspas, dá problema. Aqui também tem outro errinho aqui, ó, que ele não está mostrando o IPv4. Ok, é esse aqui. Vamos ver o que houve ali na linha. Então faltou fechar uma aspas aqui, ó. E agora acreditamos que vai dar certo o comando. Tem uma aspas ali que está nos incomodando. Vamos ver de novo. Agora o código deu certo. Então, assim, mas vocês não se preocupem que eu vou deixar esse código lá no nosso GitHub do Tributech. Então é isso aí, pessoal. Mais uma dica. Esses comandos que a gente dá e orienta aqui, a gente usa também em outras configurações. Mas eu sempre cito o vídeo para você poder voltar e estudar e realizar a configuração corretamente. Então isso aqui nós estamos fazendo exatamente no caso do full node, que a gente vai fazer umas modificações. Então a gente precisa de ter esse nome externo configurado com um servidor DNS tipo dinâmico. Então, se vocês gostaram aí do conteúdo, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar recebendo sempre que a gente postar novos vídeos. Um grande abraço a todos.